Eu sou irmã Maria Lúcia de Souza Ramos, sou da Congregação das Filhas da Caridade São Vicente de Paulo e a fundadora da nossa congregação é Santa Luísa de Marilac e São Vicente de Paulo. E eu fui convidada, para falar um pouquinho, partilhar para vocês sobre o que eu entendo sobre oração. Então, no primeiro momento, eu entendo que a oração ela é o vestido da alma. É um espaço privilegiado de encontro com Deus, com as criaturas, com as situações da vida diária e com os nossos irmãos. Nesta contemplação, que eu também entendo que a oração é um espaço de contemplação, nós temos o grande privilégio de saborear das belezas, escondidas em todas as situações, na história humana, na história de cada pessoa, na minha própria história. E essa história vai se revelando nessa dinâmica de encontro e de intimidade comigo e com Deus, e com os irmãos também, por que não? Eu também queria partilhar um pouquinho aqui o que as nossas constituições nos ajudam a refletir e entender sobre a oração. A oração, segundo as nossas constituições, é um grande encontro de louvor a Deus, e este Deus nos pede, através da escuta da sua palavra, uma comunhão com a igreja também. Por meio das recitações, das liturgias diárias, das fórmulas prontas que cada instituto, que cada grupo, que a própria igreja nos apresenta, essas fórmulas orantes, nós vamos criando comunhão. Também é na oração que a gente vai ao encontro da palavra. E a palavra encarnada, que é o próprio Deus, ela se torna pão da vida. E é neste pão da vida que nós somos capazes de nos saciar. Nossas constituições também falam que quando partilhamos deste pão, fazemos a oração acontecer. A oração é uma fonte vital que nos lança para uma vida missionária, uma vida peregrina. Ela é capaz de nos ajudar, nos sustentar, nos animar, nos corrigir quando necessário. É pela oração que nos educamos na nossa caminhada de fé, podemos amadurecer. A nossa fundadora, Luísa de Marilac, ela também nos deixou um grande legado, dizendo que é pela prática fiel da oração diária que nós encontramos o sentido para entender o que Jesus viveu em toda a sua via crucis. Tanto que o nosso lema somos filhas da caridade, a serviço de Jesus crucificado, pois ele nos impele. É pela oração que eu entendo que nós também podemos ser outro Cristo, viver o processo da transfiguração que Jesus nos ensinou, que Jesus próprio viveu. Ou seja, é na oração que nós temos a oportunidade de ser presença de Deus na vida cotidiana. É comum a gente acreditar que para rezar nós precisamos de isolamento, entrar para dentro do quarto, fazer silêncio, ficar na solidão, Muita gente pensa isso, e isso também pode ser. Mas São Vicente de Paulo, também nosso fundador, ele traz um outro olhar sobre a oração, dizendo que nós podemos beber da oração no meio da vida cotidiana. É uma oração, uma vida ativa, Ou seja, no meio da multidão, no meio dos grupos, das famílias, no meio das pastorais, no nosso trabalho, Deus ele vai marcando presença através da nossa vida. Então, quando rezamos no meio das pessoas, nós nos tornamos um sinal vivo do Pai e do Filho, porque é pelo Espírito Santo que ele age, e o Espírito Santo age em nós, Nós somos tabernáculos do Espírito Santo. Também a oração nos adverte, porque com um grande encontro com Deus, às vezes nós podemos nos constranger, ficar magoados, desconfortados, indignados com algumas situações, pois o peso da fragilidade humana, ele chega a cada um de nós.
E, sobretudo, por causa das relações, né? Quando as relações se tornam pesadas, aí diante de Deus, a leveza de Deus pode nos deixar dessas situações que eu falei. Mas, quando encontramos com Deus de verdade, nós podemos falar dos irmãos. Mas Deus também nos fala dos seus filhos, né? Deus nos apresenta rostos amargurados, maltratados, injustiçados, magoados, revoltados. E aí, nesse diálogo com os nossos irmãos revelados no rosto de Deus, Ele nos pede: acolhei-me, acolhei-vos uns aos outros, como eu vos acolho nesta oração. Então, pela oração que a gente se encontra com Deus face a face no seu mistério e pelo mistério de fé, é a experiência da encarnação, né? O menino Deus que se faz frágil diante de nós neste diálogo, mas nós também que nos fazemos meninos diante de Deus. Não há como ignorá-lo, pois quando a gente cria uma intimidade de verdade, que eu acho que o espaço da oração é isso, não há como não acolher uns aos outros, nem mesmo ignorar a presença de Deus. Pela fé, a humanidade inteira é divina e é humana, e se faz presente em nosso meio. Então, quando a gente é fiel na prática de rezar, nós podemos cultivar apenas... Quando a gente não é fiel, a fidelidade à oração, pode às vezes acontecer que a gente vai apenas cultivar atos de piedade. As devoções, as recitações de fórmulas prontas, né? São orações também. Mas quando não há intimidade de verdade, elas se tornam coisas mortas. Ou seja, nós podemos apenas com essas situações, esse jeito de rezar, nós podemos nos tornar apenas poetas, escritores, tradutores de fórmulas, de uma chamada espiritualidade vazia. Mas, se houver uma fidelidade, um desejo profundo e uma dedicação, mesmo com esse jeito de rezar das devoções, das recitações de fórmulas, das práticas piedosas, de fato, Deus faz oração, né? Deus age também nessas formas, nesse jeito de encontro. Mas mesmo assim, se houver a fidelidade, é a presença de Deus que vai se tornar uma grande oração por nós. Porque esse jeito de rezar é a oração dos pequenos, dos simples, talvez dos imaturos na fé, nos que pouco caminharam em uma espiritualidade da encarnação. Mas para Deus, meus irmãos, para Deus também, Deus faz oração. Deus se torna caminhada com os pequenos, com os simples, com os imaturos, porque Deus sabe que com o Espírito Santo eles vão chegar lá, vão amadurecer. Por isso, eu falo, nunca deixemos de rezar, seja nas devoções, nas fórmulas prontas, mas sobretudo na vida cotidiana, porque Deus sempre se torna comunhão. É o que a gente entende de Eucaristia, né? E eu acho que para terminar, é muito oportuno eu partilhar aqui uma experiência de oração profunda, né, que eu vivi já nessa caminhada de mais de 12 anos na vida consagrada. Em 2015, né, no Congresso da Vida Religiosa, escutando a irmã Nete Ravene, ela falava e ela marcou muito, falando de oração, ela contribuiu muito com a vida religiosa, dizendo que celebrar a caminhada dos centenários da vida religiosa era uma oportunidade para a gente pensar que nós somos muito mais do que mentes, pessoas capazes de refletir sobre a oração, pessoas capazes de refletir sobre espiritualidade. Nós somos convidados a rezar de fato, ou seja, escutar Deus no cotidiano. Quando há essa escuta de verdade de Deus no cotidiano, a gente é convocado a se fazer a oração
se tornando pão. Um pão partilhado, dizia ela, né? Um pão partilhado para um povo sofrido. Então, uma boa oração para nós. Muito obrigada pela oportunidade. E que São Vicente e Santa Luísa de Paulo possa abençoar cada um de vocês. E por meio da nossa amada igreja, nós podemos aí, somos convocados a ser pão partido para o povo sofrido. Muito obrigado, um grande abraço a todo mundo.